Olha, quem cresceu aqui na América Latina com certeza lembra com muito carinho da Chiquinha, né? Do Chaves. Recentemente surgiu uma notícia sobre a atriz, a Maria Antonieta de las Nieves, que, gerou bastante preocupação, muitos comentários entre os fãs. Pois é, uma personagem tão icônica, qualquer coisa sobre ela chama logo a atenção. Exatamente. Então, hoje a gente vai fazer uma análise focada nisso, a partir de uma notícia que saiu, chamada Chiquinhas Frailty, a Chaves Family Feud. Essa notícia detalha uma aparição dela na TV, recente. E não foi só a aparente fragilidade dela que chamou a atenção, sabe? Foram também umas declarações sobre umas desavenças antigas. Ah, sim, isso sempre volta, né? Pois é, a nossa ideia aqui é tentar entender um pouco melhor essa preocupação dos fãs e também a natureza desses conflitos que ela mencionou. Principalmente envolvendo a Florinda Meza, né? A viúva do Roberto Bolanhos, o criador do Chaves. Certo. Ok, vamos lá então. Então, o ponto de partida foi essa aparição pública. A Maria Antonieta, ela apareceu num programa de TV e a impressão geral foi que ela estava, visivelmente mais frágil. E isso, claro, acendeu logo um alerta para muita gente que acompanha a carreira dela há tanto tempo. E o que é fascinante aqui é a intensidade dessa reação, né? Porque estamos falando de uma atriz que interpretou uma criança, a Chiquinha, cheia de energia, de travessura, por anos a fio. Sim, uma imagem muito forte. Muito. Então, ver a atriz agora, né, com mais idade, num estado que é percebido como vulnerável, isso causa um choque no público. A conexão emocional é fortíssima, é quase como se fosse alguém da família, entende? Totalmente. A preocupação vai além da atriz, né? Toca na memória afetiva da personagem. Exato. Toca na Chiquinha que mora na nossa memória. E parece que essa vulnerabilidade, essa aparição mais frágil, talvez tenha aberto espaço para outras coisas virem à tona, não é? Como assim? A notícia diz que nessa mesma ocasião, ela aproveitou para relembrar umas mágoas antigas. E aqui é onde fica mesmo interessante. Ah, as mágoas. Sim. Ela falou especificamente de ressentimentos direcionados à Florinda Meza, que muita gente lembra, claro, como a Dona Florinda e que foi esposa do Bolanhos, o nosso Chaves. Olha, isso não é exatamente novo, né? Essas tensões no elenco do Chaves já vieram a público outras vezes. Não é novo. Mas ouvir de novo, sabe, nesse contexto de agora, da fragilidade dela, parece que deu um peso diferente. Sem dúvida. Se conectarmos isto ao panorama geral, conflitos em elencos famosos, infelizmente, não são raros. Mas Chaves tem um lugar especial no coração de tanta gente. É diferente, né? E essas declarações trazem de volta toda a complexidade das relações por trás das câmeras. Contrasta muito com aquela imagem de harmonia, de amizade que a gente vê na tela. E nesse caso específico, parece que tem a ver com o legado do Bolanhos também, né? O controle sobre as personagens. Pode ser, é uma possibilidade forte, sim. As dinâmicas de poder, o reconhecimento criativo, os direitos sobre personagens que são, ícones culturais, tudo isso pode ter gerado atrito ao longo dos anos. Quer dizer, não é só uma questão de feitio, talvez. Talvez não. Isso levanta uma questão importante. O fato dessas mágoas persistirem por décadas e serem ditas publicamente, no momento de aparente fragilidade dela. Isso questiona o peso duradouro dessas experiências, né? Viver sob os holofotes, a fama intensa, e mostra como as narrativas sobre o passado, elas continuam sendo disputadas, recontadas. Então, o que significa tudo isso? Basicamente, temos duas coisas acontecendo, né? De um lado, a preocupação genuína dos fãs com a saúde, com o bem-estar de um ícone tão querido. Sim. E do outro, esse ressurgimento de uma tensão antiga, histórica, entre figuras centrais do universo Chaves, que nos lembra, né, das complexidades humanas por trás da fantasia. Exatamente. E isso é relevante porque nos faz pensar em como a gente lida com a humanidade dos nossos ídolos, né? As notícias sobre a vida pessoal, a saúde, os conflitos, elas acabam redesenhando aquela imagem idealizada. Não apaga o carinho pela obra, imagino. Não apaga, mas adiciona camadas, sabe? Torna a percepção mais tridimensional, talvez mais real até. O legado de Chaves, dos seus criadores, se torna algo que está sempre em diálogo com essas revelações. Faz sentido.
Fica então uma reflexão, né? Para além daquela nostalgia imensa do impacto cultural gigante que Chaves teve e tem, de que forma é que saber dessas dinâmicas interpessoais, que são complexas, às vezes amargas, e que vêm à tona tantos anos depois, como isso pode alterar ou talvez enriquecer a nossa memória coletiva sobre a série e sobre as pessoas que deram vida a ela. Como as futuras gerações vão ler esse legado tão multifacetado. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar de uma figura que, nossa, marcou gerações, né? A Chiquinha, do Chaves. Oi, exato. E o gatilho para nossa conversa foi a aparição recente da atriz, a Maria Antonieta de Las Nieves, já com 75 anos, num programa lá no Peru, o Esta Noite. E isso, bom, deu o que falar. Deu mesmo. A gente tem aqui um material sobre essa participação e o que ela acabou revelando, né? Isso. A ideia é a gente olhar mais a fundo para as informações que surgiram. Tanto sobre a saúde dela, que preocupou bastante gente. Sim, foi o que mais chamou a atenção primeiro. Quanto sobre umas mágoas antigas, sabe? Com colegas de elenco. Vamos tentar entender esse contraste entre o ícone que a gente ama e a pessoa real por trás. Perfeito. Então, começando pela saúde, que foi o impacto inicial, descreveram a aparição dela como, assim, mostrando uma fragilidade física bem visível, né? Dificuldade para falar, se mover pouco. Pois é. E isso, claro, gerou uma onda de reações na internet. O material que a gente tem mostra isso claramente. Muita gente, expressando carinho, preocupação. Aqueles comentários coitada, já devia estar descansando, né? Exatamente. Mas, por outro lado, também teve gente que achou meio doloroso vê-la daquele jeito, dizendo que preferiam lembrar dela como era antes, da personagem. Uma dualidade bem interessante. E essa fragilidade toda, ela tem uma explicação médica que está documentada, certo? Desde 2013, ela foi diagnosticada com fibromialgia. Sim, é um ponto importante. É uma condição crônica, né? Que causa dores no corpo todo, muito cansaço, afeta o sono, até a memória. Nossa. Isso, segundo as fontes, explica bem por que a carreira dela teve esses altos e baixos nos últimos anos, sabe? Com umas pausas forçadas. Afeta muito a capacidade de manter um ritmo de trabalho. Faz todo sentido. Mas olha, além da saúde, essa entrevista acabou trazendo de volta umas feridas antigas. Aí a conversa fica mais complexa, né? Fica. Ela trouxe uma lembrança específica e bem dolorosa pelo jeito, envolvendo o Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito. Foi pouco antes dele morrer, lá em 2014. É mesmo? O que ela contou exatamente? Bom, ela narrou que tentou falar com ele por telefone. E o relato dela é bem detalhado, viu? Ela diz que foi a própria Florinda Meza, a viúva dele, quem deu o número. Ah, então ela ligou. Ligou. Aí, segundo ela, uma funcionária atendeu, pareceu até feliz em ouvir a voz dela. Pediu para ela esperar um pouco na linha. Mas a ligação não aconteceu, pelo visto. Não. Depois de uns 20 minutos esperando, a funcionária voltou e disse que o seu Roberto não estava, que não podia atender. Essa recusa, depois da espera, foi o ponto central da mágoa dela. E ela acha que teve alguma interferência nisso. Ela tem convicção. A fonte diz que Maria Antonieta acredita firmemente que foi a Florinda Meza quem impediu esse contato. Ela usou a expressão, isso me machucou profundamente. É uma acusação bem direta, né? Pesado. E as fontes que a gente analisou dão um contexto para isso, né? Mencionam que essa relação da Florinda Meza com outros ex-colegas do Chaves sempre foi meio controversa. Como que a gente equilibra essa versão dela com outras coisas que apareceram? É fundamental olhar o que mais o material traz. Porque de um lado tem essa acusação forte dela, mas do outro, as fontes também citam uma defesa da Florinda Meza. Parece que em junho, ela afirmou que sempre tratou bem os filhos do Bolanhos e que teria provas disso. E tem também a declaração do Carlos Villagrán, o Kiko, que foi em 2022, se não me engano. Correto. Ele entra nessa história também. Ele comentou que ouviu boatos, relatos, de que a Meza maltratava o Bolanhos, impedindo ele de falar com as pessoas. Ah, então ele corrobora um pouco. Mais ou menos. Porque é crucial a ressalva que ele mesmo fez e que está registrada na fonte, mas eu nunca vi. Ele deixou claro que ouviu falar, mas não presenciou. Entendi. Isso é importante para manter a imparcialidade, né? Mostrar que são relatos, alguns diretos, outros de ouvir dizer. Exatamente.
Nosso papel aqui é apresentar essas diferentes versões que o material nos oferece, sem tomar partido. Então, o cenário que a gente tem hoje é esse: uma atriz querida lidando com problemas sérios de saúde, expondo ressentimentos antigos, mas que ao mesmo tempo continua na ativa, né? Fazendo eventos, dando entrevistas. Sim, ela não parou. E essa persistência dela, junto com essa aparição mais recente e fragilizada, acabou gerando essa resposta dupla que a gente falou. Por um lado, renovou o carinho dos fãs pela Chiquinha, pela figura dela. Mas por outro, levantou um debate, né? Sobre até que ponto figuras públicas já idosas devem se expor, se é paixão pela arte, necessidade, ou quando seria a hora de talvez se recolher um pouco. Uma linha bem tênue. O que fica dessa nossa análise, então, é justamente esse contraste forte entre a imagem que a gente tem da Chiquinha, quase congelada no tempo, eterna na memória. Uma memória afetiva muito forte. Exato. E a realidade da Maria Antonieta de las Nieves hoje, uma mulher enfrentando as vulnerabilidades da idade, da saúde e com esses conflitos do passado que ainda não parecem resolvidos vindo à tona agora. É um ponto bem interessante para a gente pensar, né? O material nos mostra como esses ícones que parecem intocáveis, na verdade carregam histórias humanas muito complexas, com dores, com brigas, como qualquer pessoa. Sim. E isso deixa uma reflexão, talvez. O que acontece com a nossa percepção, com o nosso carinho, quando essas figuras que marcaram tanto a nossa infância começam a mostrar essa fragilidade, essas histórias mais complicadas por trás das câmeras? Como isso muda a forma como a gente vê esses ídolos e o legado deles? É algo para se pensar.